Muito bom estar aqui para cultuarmos a Deus. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, por esta casa. Estava vindo para cá e comentando com a minha esposa. Primeira vez que eu estive aqui no ano de 2002 ou 2003, eu não lembro bem o ano. O pastor aqui era o pastor auxiliar, era o pastor Tal, brasileiro. Isso deve lembrar também. Eu acho que eu vim aqui, tinha uns 13, 14 anos, exatamente. Eu tinha cabelo lento, né? E era um dos mais magros. Vocês sabem que esta igreja é um museu aqui nessa comunidade, sabe? E a contar pelos anos que eu já conheço a Miriam, a Rose, sabe? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque nós fazemos um trabalho. É claro que na perspectiva humana ele é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada financeiramente para isso. Mas fazem muitos anos já que a Rose, não é? Cada um de vocês, eu falo a Rose, mas todos somos nós que já conhecemos bastante tempo, se dedicam a esse lugar. Eu também lembro como que era o tempo antigo, né? Eu ouvi uma época que o fogo era de TNT. Eu lembro disso. Eu lembro de tudo. Não tinha fogo na época. Né? Também, obviamente, aqui muitas pessoas que eu vi anteriormente que não as vejo mais. Mas outro dia também, vendo algumas fotos atuais do pastor Albert, né? A época ele já devia ter seus quase 50 anos, nós ficamos 20 anos, ele já deve estar perto dos 70. Não é? Ele já está bem senhor, né? Bastante maduro, já está velho. E eu fiquei me recordando de todas as fases que eu vi essa igreja aqui passar. E aí eu até inclusive orei a Deus, muito obrigado por todas as pessoas que continuam exercendo o seu ministério, fazendo o seu trabalho para ti naquela localidade. Amém. O nosso galardão, o galardão de vocês será imenso diante de Deus por causa de todas as almas que se converteram aqui na Betânia por causa do trabalho voluntário, na perspectiva humana, mas sem dúvida alguma um trabalho importantíssimo, não é, que é feito, que é semeado por Deus. Muito obrigado pelas existências. Vamos à palavra. Abre a Bíblia em João, capítulo 8, verso 32. E vocês sabem que esse texto aí, que nós vamos ler, ele é quase que chover no molhado. As crianças do homem berço, dos bravadores, dos aventureiros, sabem até de cor. Você também sabe. Tá? O que acontece? No mundo de pós-verdade que nós estamos inseridos, no mundo onde se defende a tese de que a verdade seja um conceito relativo, no mundo onde o que para alguns seria verdade e para outros não é, nesse contexto, nesse cenário de sociedade, a Bíblia vem e nos traz aquilo que está em João, no capítulo 8, verso 32, que diz assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Junto com esse texto eu quero evocar pelo menos dois outros. Você não precisa achar, mas você conhece também. Se a verdade ela nos liberta, há um outro texto que também, lá no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, fala assim que o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Olha, conhecimento de quê? Pois exatamente conhecimento da verdade que pode provocar libertação nas nossas vidas. É a falta de conhecer a verdade que na nossa visão não é um conceito relativo, é a falta de conhecer a verdade absoluta de Deus, dos seus ensinos, da sua palavra, é o que deixa a sociedade como refém na mão do diabo, do inimigo, de todas as teses que eles defendem, não é? E aí eu também quero lembrar de um outro texto que fala assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade absoluta contida na palavra de Deus, nós andamos em luz.
Porque conhecer a verdade, conhecer Jesus, conhecer a Deus, conhecer os seus ensinos, é de fato conhecer uma verdade que não é relativa, que não depende da etnia, que não depende do país, que não depende do sistema de governo implantado em determinado lugar. Não, conhecer a verdade nos faz andar em luz e impede que nós sejamos destruídos por tudo aquilo que nos queira destruir. Hoje, então, eu quero trazer a vocês 3 verdades simplíssimas que aparecem na palavra de Deus, mas que, inclusive, na perspectiva de muitos teólogos liberais, que na perspectiva de muitos pastores, por assim dizer, modernos, também essas verdades que apresentarei a vocês estão tentando colocá-las como sendo verdades relativas, estão tentando, diria eu, tornar a Bíblia um líquido mais açucarado, para que ninguém, ao tomá-lo, que ache assim um pouco amargo, um pouco azedo, quem sabe um pouco ácido. Estão tentando distorcer algumas verdades da palavra. E hoje eu enumerei 3 verdades que é simples, é algo muito simples, mas que às vezes nós desapercebemos. Isso que direi a partir de agora não é algo relativo. Aquilo que eu vou trazer agora não é algo que é passível de questionamento, não. O que direi a vocês a partir de agora são fatos concretos e indiscutíveis na perspectiva da palavra de Deus. Verdade número 1. Jesus não é nosso amiguinho. Vou repetir. Jesus não é nosso amiguinho. Vocês sabem o que eu falei? Os evangelistas atuais, os pastores modernos, os teólogos liberais estão tentando levar ao povo um Jesus que poderia ser comparado a um chaveirinho, que você pega, põe no bolso e leva para todo lugar que você for. Se vamos para a balada, podemos levar Jesus. Se vamos para, quem sabe, um show de rock, podemos quem sabe lá, levar o nosso chaveirinho junto, não é? O chaveirinho vai ficar calado no bolso, ele não vai dizer nada, ele não vai se manifestar contra. Estão defendendo que Jesus é o nosso amiguinho para todas as circunstâncias e que ele, de fato, ele não se contrapõe a nada que a gente queira fazer. A qual pregação diz que Jesus ele é nosso amiguinho, e por ser nosso amiguinho, ele aceita todas as coisas que a gente faz, e que ao aceitar esse Jesus amiguinho, nós não precisamos abdicar de nada da nossa vida, nós não precisamos renunciar nada na nossa existência, nós não precisamos abrir mão de nenhum hábito nosso anterior a esse encontro, a esse suposto encontro com esse amiguinho. Nós não precisamos abandonar nada da nossa velha vida para então, a partir de agora, andando supostamente com Jesus, andarmos em nova vida. Não precisa abandonar nada, não precisa abrir mão de nada. Pode a vida continuar do mesmo jeito, porque Jesus te aceita como você é. Isso é o que está sendo dito hoje. A verdade, nua e crua, é que ninguém mais quer abrir mão de nada por causa dos ensinos de Jesus. Essa é a verdade. Ninguém mais quer deixar nenhum hábito nocivo para a sua vida por causa que isso tenha sido dito a ela pela vida. Ninguém mais quer deixar de assistir, quer deixar de comer, quer deixar de ir, quer deixar de fazer, quer deixar de praticar nada da sua vida, nada da sua história, porque estão defendendo a tese que Jesus não condena ninguém. Estão querendo dizer, Bíblia, que quando nós aceitamos Jesus, nós não precisamos convergir a nossa rota, nós não precisamos mudar de direção. Estão tentando fazer de Jesus alguém que não confronta mais o pecado. Essa é a verdade.
É exatamente isso que estão tentando trazer para nós, como sendo, teoricamente, o Jesus amiguinho e como sendo a pseudo-mensagem que ele teria de deixar. Este não é o Jesus da Bíblia. Esta não é a mensagem de Deus. Isso não é evangelho. Sabe que quando nós nos posicionamos contra algumas práticas que declaradamente Jesus é contra também, muitas vezes nós somos taxados como fundamentalistas. Muitas vezes, Cecília, nós somos tidos como preconceituosos. Muitas vezes, Rose, nós somos taxados e colocam sobre nós a pecha de sermos pessoas antiquadas, pessoas que não têm elasticidade de pensamento, são pessoas quadradas que não aceitam as mudanças que a sociedade está impondo a todos aqueles que fazem parte dela. E aí então nos apresentam esse Jesus amiguinho, esse Jesus açucarado, esse evangelho light, esse Jesus que não confronta, esse Jesus que não condena pecados. Ei, coloquemos a mão na consciência. Quando ele teve um encontro com uma meretriz, ele disse assim a ela: olha, eu também não te condeno. Então dizem apenas esta parte da história. Mas continuando na leitura do texto, é o próprio Jesus que diz. A mesma pessoa que ele disse eu não te condeno, ele diz: vai e não peques. Em tempo algum Jesus disse que ao mesmo tempo que ele não condena, a pessoa em questão não deveria mudar de vida. Ele disse: olha, eu não estou aqui nesse momento para te condenar, eu não estou aqui para isso, mas você deve ir, abandonar as velhas práticas e você deve andar em novidade de vida. É isso que ele disse. Foi isso que de fato Jesus ensinou. Você sabe que a coisa está tão descarada, a coisa está tão patifada, que há inclusive algumas igrejas, e há inclusive alguns cristãos que pasmem vocês, que inclusive no nosso meio existe essa corrente de pensamento. Eles estão pegando a Bíblia. Eu falei isso aqui em 2019, na última vez que eu estive aqui. Eu estive aqui hoje em 2019, essa corrente já estava aí na rua. E ela continua cada vez mais forte. Eles estão tentando nos dizer que a Bíblia é um livro obsoleto e que ela não atende mais às demandas da sociedade atual. Então, o que deve ser feito? Já que a Bíblia não atende mais às demandas da sociedade atual, ela deve ser relida, ela deve ser reinterpretada, ela deve ser ressignificada, e aí então só aquilo que não, olha como é ardilosa a coisa. Houve um pastor que disse assim: olha, nós só devemos levar a sociedade como sendo palavra de Deus aquilo que não impede a pregação da palavra de Deus. Do que de fato ele está falando? Depois ele explica. Ele diz assim: tudo aquilo que é condenação, tudo aquilo que é ácido, tudo aquilo que afugenta as pessoas de ouvirem o Evangelho, tudo isso que está na Bíblia, mas não se parece com o Evangelho, nós devemos deixar de lado e nós devemos levar ao povo só aquilo que o povo tem condição de ouvir. Então, ao nome disso que as pessoas querem ouvir, que é o Evangelho. Ou seja, nós devemos fatiar a Bíblia para que ela se adeque ao gosto da sociedade, ao gosto das pessoas, para que ela não confronte os nossos pecados, para que tudo na nossa vida não precise obter mudanças. Tudo isso é parte da Bíblia. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? E por que eu disse que Jesus não é nosso amiguinho? Aí você canta: achei grande amigo, Jesus Salvador. Isso é certo. E Jesus de fato é nosso amigo. Eu não disse que ele não é nosso amigo. Eu falei que ele não é nosso amiguinho. Veja bem. Outro dia eu precisei conversar com o meu menino a respeito de algumas coisas que ele precisaria fazer para se comportar. Ele não gostou muito do que foi dito para ele. Ele não gostou muito do pedido que eu fiz. Ele disse assim: eu não vou mais ser teu amigo. Aí eu falei assim: sério que você não vai ser mais meu amigo? Ele disse: é, você é amigo só dos meus amigos da escola. E eu aí fiz algumas perguntas assim: vem cá,
Pense no seu melhor amigo da escola. Pense no seu amigo da escola. Seus amiguinhos da escola fizeram um quartinho para você antes de você nascer? Qual amiguinho seu da escola comprou o primeiro pacote de fraldas para você? Qual amiguinho de você dá remédio para febre para você, como a mãe faz, como eu faço quando você está doente de cama com febre? Qual dos seus amigos faz isso? Quem é? Qual dos seus amiguinhos vai todos os finais de semana no mercado para comprar o seu lanchinho da semana? Qual amiguinho seu lava suas roupas e estende? Foi no braço de qual amiguinho seu que você fez? Você teve uma diarreia, fez um cocô no braço todo pela primeira vez. Qual foi o amiguinho seu que fez? Quem que assistiu você nesse momento? Ele ficou assim. Não teve resposta ao que eu disse ele assim. Eu não sou seu amiguinho. Porque os seus amiguinhos não estão aqui, quem sabe, nas horas mais importantes da sua vida. Eu sou seu pai. Não reduza a minha missão, não reduza aquilo que eu sou ao que os seus amiguinhos são. Eu não sou seu amiguinho, eu não sou teu amiguinho, eu sou teu pai. Nós queremos um Jesus amiguinho, que faça todas as coisas que a gente quer, que não nos confronte, que não nos diga quando estamos errados, que não nos dê conselhos. Nós não queremos mais uma pessoa que nos diga, olha, esse tipo de alimento não dá, esse tipo de comida não é legal, esse tipo de roupa não deve ser usado, esse tipo de programa não deve assistir, deve ir aos cultos, deve devolver dízimo. Nós não queremos mais um pai, nós queremos um amiguinho, que depois de algumas horas com ele, a gente segue o nosso rumo, segue a nossa vida e deixa esse amiguinho lá no lugar dele. Nós queremos um Jesus chaveirinho, que a gente, ao não precisar mais das chaves que estão com ele, nós chegamos em casa ou em qualquer lugar e a gente pendura o chaveirinho lá, deixa ele de canto, vamos viver a nossa vida e quando for necessário a gente corre de volta, pega o chaveirinho, usa as chaves e depois bota no bolso e depois tudo outra vez. E é por isso que nós temos igrejas self-service. Você tem a igreja da prosperidade, você tem a igreja LGBTQIPAN+, você tem a igreja das curas da libertação. Os cristãos estão fatiados, sabe por quê? Porque ninguém mais quer um Jesus da Bíblia, ninguém mais quer seguir os mandamentos de Deus, ninguém mais quer fazer de fato a vontade de Deus. Eu não perco meu tempo questionando nenhuma verdade bíblica contundente da palavra de Deus. Eu não perco mais meu tempo. Se Jesus diz que é sábado, é sábado. Se não pode, porco, não pode. Se eu devo devolver 10%, é os 10% que eu devolverei. Se eu devo fazer a minha parte na sua obra, vocês são testemunhas, eu já estou há mais de 20 anos em cima de todos os púlpitos e não depende de ninguém o que eu faço, é uma coisa minha com Deus. Então eu faço o que Deus me mandou fazer e aí acabou. Jesus não é nosso amiguinho, Ele é nosso Pai e é nosso Deus. E ao mesmo tempo que Ele nos oferece perdão dos pecados, ao mesmo tempo Ele diz, abandone tudo isso que eu já te perdoei e você agora passa a andar em nova vida, porque quem não se converter, quem não se arrepender dos seus pecados, vai sim para a morte eterna. Esta é a verdade número 1. Verdade número 2. Me dão mais 10 minutos e encerro, pode ser? Tá bom? Verdade número 2. Proselitismo religioso não resume a missão de Jesus. Vou repetir. Proselitismo religioso não resume a missão de Jesus. O que é proselitismo? Alguém pode estar perguntando. Proselitismo é assim. Deixa eu conversar com vocês a respeito. Proselitismo é quando você e eu não somos convencidos de uma ideia. Proselitismo é quando nós somos convencidos de uma tese. Proselitismo é quando uma ideologia se estabelece na nossa mente
E nós começamos a reverberar esta ideologia, esta tese, este ensino que nós recebemos. Nós começamos a querer passar para outros, doutrinar a outros, ensinar a outros isso que nós absorvemos. Então, o ato de tentar convencer a outras pessoas de uma ideia, de uma ideologia, de uma doutrina que nós recebemos, o nome disso é fazer proselitismo. Claro, senhor? Então, muitas pessoas confundem a missão de Deus na Terra, elas reduzem a missão de Deus na Terra simplesmente ao ato de fazer proselitismo religioso. Deixa eu explicar para vocês o que seria fazer proselitismo religioso. Proselitismo religioso é assim: pessoa quer que todos guardem o sábado, todos. Isso é verdade. Você vai lá e passa o outro, todo mundo passa alguém não guarda o sábado. Ou senão a gente diz assim, não coma carne de porco. Ou senão a gente fala assim, não vá ao cinema. Ou senão a gente fala assim, a gente fala qualquer coisa que nos foi ensinada aqui nessa casa. Vamos dar o dízimo, vamos dar a oferta, vamos fazer a nossa parte. Vamos. A pessoa diz o tempo inteiro aquilo que ela foi doutrinada e ensinada a dizer. Não diz que está errado, que ensinada. Eu estou dizendo que fazer proselitismo é ir às pessoas e tentar convencê-las de uma ideia. A ideia que foi implantada por alguém dentro de você. E não importa de qual ideia estejamos falando. Eu estou aqui só contextualizando porque nós estamos na igreja, estamos adventistas. Mas suponhamos que você fosse convencido de que todas as pessoas agora devem vestir saia. Suponhamos que seja assim. Você absorveu essa ideia e você sai querendo convencer todo mundo, homens, mulheres, crianças, altos e baixos, todos agora devem usar saia. E você sai varrendo tudo ao seu redor, tentando convencer a outros a usar saia. Muitos pensam que a missão de Deus para nós na Terra é fazer proselitismo religioso, apenas ensinar a outros algo que nós fomos outrora ensinados. Alguns pensam que a missão de Deus é apenas isso. Mas não é. Em outro extremo, algumas pessoas dizem que a verdadeira obra de Deus e a verdadeira missão de Deus na Terra é ajudar o próximo, é fazer obras assistenciais. Eles dizem que nós devemos de fato não falar muito a respeito de Bíblia, a respeito de Evangelho, porque na verdade a verdadeira religião e a verdadeira missão de Deus na Terra é fazer o bem. E aí então nós temos esses dois extremos. Alguns dizem que, olha, nós temos que dizer ao mundo aquilo que deve ser dito. Não está errado. Isso que está errado. Outros, porém, dizem, olha, nós não devemos falar mais muito de religião. Nós devemos ajudar a quem precisa. Isso é um outro extremo. Agora, a Umbanda pode ajudar a quem precisa. Os espíritas podem ajudar a quem precisa. Olha, os muçulmanos podem fazer proselitismo, os cristãos podem fazer proselitismo, ou seja, ensinar outros de ideia. Então, o que seria de fato fazer genuinamente a missão que Deus nos deixou? É fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É ensinar para o mundo tudo aquilo que nós fomos ensinados por Deus, abrir a nossa boca. Nós devemos sim abrir a nossa boca para fazer proselitismo religioso, ou seja, nós devemos fazer a pregação da palavra. Nós não podemos ter vergonha de contar a outros aquilo que nós cremos. Nós cremos em Jesus, nós cremos na Trindade, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos que os 10 mandamentos de Deus estão vigentes e devemos observar a todos. Nós cremos nas últimas 3 mensagens evangélicas, nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina que devemos ter. E a respeito disso, nós não devemos ter vergonha, não, Miriam. Nós devemos abrir a nossa boca de fato e pregar ao mundo todas essas verdades. Devemos fazer, mas a missão não é somente essa. Nós devemos também ter na nossa vida o exemplo, ou seja, nós devemos ter na nossa vida as obras que correspondam a tudo aquilo que a gente está pregando. Porque se na nossa vida nós não tivermos as obras concernentes àquilo que a gente prega, nós estamos fazendo proselitismo religioso. E proselitismo religioso é tão unicamente convencer a outro de uma coisa que eu fui ensinado.
Mas a missão de Jesus e a pregação de Deus não é apenas ensinar a outros e não viver. É por isso que a fé sem obras é. Ou seja, vou passar essa parte. A missão que Jesus nos deixou é fazer todo o bem que nós pudermos fazer enquanto estamos aqui. Mas também nós devemos pregar tudo aquilo que ele ensinou. Tudo aquilo que ele ensinou. Então, na verdade, para que a nossa missão, dada a nós por Deus, não seja uma missão capenga, ou seja, fala demais, mas não faz nada, ou só faz e não fala nada, nós devemos fazer as duas coisas simultaneamente. Nós devemos ter na nossa vida um encontro com Deus. Aí nós vivemos esse encontro todos os dias com Jesus. Nós comemos com Jesus. Nós trabalhamos com Jesus. Nós dirigimos o nosso carro com Jesus. Nós pagamos as dívidas com Jesus. Nós vamos ao médico junto com Jesus. Nós fazemos tudo. Nós cozinhamos com Jesus. Nós tomamos banho com Jesus. Mas não somente fazemos tudo com Jesus. Nós pregamos de Jesus. Só pregar de Jesus, mas não viver com Jesus não resolve. Viver com Jesus e não falar nada de Jesus não resolve também. Porque a fé sem obras é. A pregação, veja, a pregação é a proclamação da fé. Mas as obras são a confirmação dessa fé. Você entende isso? Vamos finalizar agora mais 3 minutos e eu acabo. Verdade número 1, Jesus não é nosso amigo, Ele é Deus e é nosso Pai. Verdade número 2, nós temos que viver e falar. Não adianta só falar. Não adianta ser um cristão também 007, agente secreto. Não adianta. Só abrindo um parênteses aqui. Outro dia eu falei lá na igreja, na minha igreja, Vila Americana. Tem muitas pessoas amigas na rede social. Muitas. Desses vários amigos que eu tenho, muitos deles postam fotos do final de semana, na pousada, postam fotos na praia, postam fotos da festa de aniversário, e você abre a rede social de alguns e é um mural de coisas felizes da sua vida. Isso não é meu postar isso. Mas você abre a mesma rede social e as mesmas postagens de alguma pessoa, não tem um texto bíblico. Não tem nada de defesa da nossa fé na nossa sociedade que está apodrecendo. Não tem nada. Não tem nenhuma menção ao ensino bíblico. Não tem nenhuma palavra contrária às ideologias que estão tentando implantar, inclusive dentro da igreja. Não tem nada. Só tem trivialidade. Só tem coisas que o mundo também faz. Eu posto muito poucas coisas da minha vida particular. Eu gosto de usar as minhas redes e toda a influência que eu possa ter para influenciar outros a respeito desse tema. Fecha. Mas agora para encerrar. A verdade número 3 é: a igreja não é a sua casa, nem a minha. Você pode estar espantado: nossa, a igreja não é minha casa. Claro que não é. Você sabe que a palavra igreja deriva da palavra eclésia. A palavra eclésia é assim. O que significa eclésia? Da onde vem a palavra igreja? A palavra eclésia, ela vem da democracia ateniense grega. Então, lá na democracia ateniense grega, quando os governantes precisavam resolver uma questão, uma demanda da sociedade, eles chamavam todas as pessoas para fora de suas casas. Todas as pessoas iam até um lugar específico, a praça central, no bairro da cidade, todos eram convocados para esse lugar, e lá nessa reunião, chamada eclésia, se fazia um debate a respeito de como as situações e as demandas seriam resolvidas. Uma vez que lá, Larissa, fosse tomada a opinião, a posição, uma vez que lá se deliberasse sobre como a situação seria resolvida, os governantes tomavam as ações com base naquilo que a reunião da eclésia votou.
Então, o que é eclésia? É quando as pessoas eram chamadas para fora de suas casas, para debater assuntos não seus, para resolver problemas não particulares. Elas iam para um lugar para resolver problemas da sociedade, e a partir da votação que a eclésia tomava, os governantes tomavam as atitudes com base na votação que foi feita. É daí que vem a palavra igreja. A igreja vem de eclésia. E eclésia é quando o povo era chamado para fora da sua casa para definir os rumos que a sociedade tomaria. Isso é a igreja. É uma comunidade. Exatamente. Quem se negasse a sair de sua casa para participar da reunião da igreja, era dado um nome para as pessoas que se recusassem a participar. O nome era idiotes, da onde nós temos hoje a palavra idiota. Quem não quisesse participar da eclésia era considerado um idiote, ou seja, um idiota. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta da sua casa? Gosta? Eu gosto da minha. Quanto mais a gente vai envelhecer, menos a gente quer sair da nossa casa. Eu sou velho, não sou? Menos a gente quer ir no shopping. Menos a gente quer sair. Menos a gente quer ficar em casa. Por que nós gostamos de ficar em casa? Olha, é muito simples essa resposta. Porque a nossa casa reflete quem nós somos. Por quê? Porque na nossa casa tem a nossa comida. A nossa casa já tem o nosso cheiro. A nossa casa ela é tão organizada quanto nós somos aqui. A nossa casa é tão limpa ou tão suja quanto nós gostamos que ela seja. A nossa casa, ela é um reflexo daquilo que nós somos em grande parte aqui dentro. Pessoas muito organizadas, provavelmente sua casa será muito organizada. Pessoas muito caprichosas, provavelmente a sua casa será tão limpa quanto essa. Porque a nossa casa, a gente fala de nós mesmos. Na nossa casa, a gente senta na poltrona e pega o controle remoto e decide que vai ver ou que não vai. Na nossa casa, nós definimos a temperatura do banho, se vai ser bem quente, aquele que sai com a fumaceira tremenda, ou se vai ser gelado, porque eu gosto de um banho bem frio. É na nossa casa que nós vamos decidir quantos cachorros nós temos, ou se nós não teremos, se nós vamos ter gatos. É na nossa casa onde nós guardamos o carro na garagem. É na nossa casa onde os nossos filhos crescem. É na sua casa que você tem aquelas memórias muito antigas que, ao sentar para recordar, passa um filme dentro da sua mente. Esse lugar é a sua casa, é a minha casa. E por isso que ele é tão especial para nós. Na nossa casa nós definimos tudo reflete a nós. Aí nós vamos para a igreja, e nós corremos o risco de pensar que a igreja deva ser também uma extensão, ou deva ser igual à nossa casa. Deixa eu te falar aqui alguns exemplos que você entenda. Aqui nesta igreja, eu acho que não, mas você já foi em algum lugar onde as pessoas têm lugar marcado para sentar? Isso. Exato. E algumas pessoas hoje estão vindo já para o reino de Deus, tentando fazer da casa de Deus a casa delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas querem que a igreja, a eclésia, reflita elas mesmas. Elas querem que esta casa, a casa de Deus, tenha tudo aquilo que possa atendê-las das suas necessidades. As pessoas estão querendo fazer da igreja, que não é a nossa casa, é a casa de Deus, estão querendo fazer com que a igreja seja a casa delas. Querem marcar lugares, não querem ter horário, não querem obedecer às normas da casa, porque esta casa tem normas, esta casa tem regras, e o código de regras está aqui, nesse velho livro. As pessoas estão querendo fazer da casa de Deus e do reino de Deus, do rebanho de Deus, a sua casa, do seu rebanho, do seu aprisco. Por que eu estou dizendo isso? Ora, está intimamente ligado com a primeira verdade que eu disse, porque ninguém mais quer se submeter à vontade de uma outra pessoa, nem se essa pessoa for Jesus. Então, se você imaginava na sua vida
que esta aqui é a sua casa, se eu imaginava que esta aqui é a minha casa, nós estamos todo o tempo da nossa vida enganados, equivocados. Esta aqui não é a nossa casa, esta aqui é a casa de Deus. Aqui, irmãos, são as regras de Deus. Aqui quem diz o que vai ser posto à mesa é Jesus. Aqui quem diz o que pode beber, o que pode assistir. Aqui diz qual som vai se ouvir, que música vai se ouvir. Não é Israel, não é arroz, não é nenhum de nós. Aqui todas as coisas são definidas por Ele. Porque nós viemos para a casa dele, porque nós resolvemos sair da nossa, para quê? Para vir para a eclésia, para definir os rumos que a sociedade deve tomar. E é por isso que nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. E é por isso que Jesus disse assim: a minha casa será chamada a casa dele. E é por isso que o Salmo diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do. Então nós saímos da nossa casa para nos reunir em eclésia, exatamente porque nós temos que sair da nossa casa e vir para a casa dele. Acabou. Jesus é nosso Pai. Cuida de nós como nenhum outra pessoa. Nenhum amiguinho seu pode fazer por você o que Jesus, teu Pai, pode. Não vamos reduzir a missão de Jesus à missão de um amiguinho de escola, a um amiguinho da rua, a um amiguinho de faculdade. Ele não é isso aí, não. Ele é nosso Deus e é nosso Pai. Número 2, não basta apenas falar. E também não basta apenas viver quieto no seu canto, não. É preciso viver e é preciso pregar com poder e autoridade. E número 3, esta aqui é a casa dele. Aqui quem manda é ele. Nós somos soldados desse exército. Saímos do nosso conforto, saímos da nossa zona cômoda, viemos para cá, para a eclésia, para definir os rumos que a sociedade deve tomar. E é por isso que nós não temos que nos esconder. E é por isso que nós não somos um subproduto. Nós estamos aqui na eclésia porque nós somos chamados pelo dono da eclésia de sal da terra e luz do. Todas essas verdades estão aqui. Amém. Eles cresceram onde quer que estamos. Exatamente. Dentro do hospital. Te levei livro. Eles não vão ficar só aqui. Eu não posso ficar só aqui. Jesus me trouxe para aqui com a missão. Exato. E aí tinha uma senhora lá no quarto, eu perguntei, e eu disse, eu olhei no olhar dela, ela estava muito sufocando. E ela começou, tipo, enfermeira, eu estou sufocando. E ele, calma, Jesus está aqui, eu vou chamar. Mas eu falei, não, Jesus, eu não sei o que aconteceu com ela, mas Jesus sabe o que aconteceu com ela. O que é importante é hoje, mesmo no meio da dor, mesmo você estando no sofrimento, você não esquecer desse Deus, porque nunca vai esquecer. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, porque nós estamos na tua casa e não na nossa. O Senhor quer transformar a nossa vida e quer colocar na nossa boca ousadia para que preguemos com a nossa boca e com a nossa vida. Amém. E nós sabemos que, muito além de ser nosso amiguinho para todas as horas, o Senhor é o nosso Pai. Nós saímos de dentro de Ti, nós vivemos para Ti, nós queremos fazer tudo para Te agradar, o Senhor é nosso Pai, e nós queremos Te obedecer, nós queremos cumprir todas as coisas que o Senhor nos ensina, porque só então nós estaremos de fato sabendo da missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém. Nos leve em segurança para casa. Muito obrigado por essa reunião. O Espírito se fez presente aqui. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe.